Salve, salve, comunidade Vida Segura. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, este humilde host que vos fala com saudades da gente poder trocar essas ideias, falar com o universo do corretor de seguros, das seguradoras. E como eu bem prometi nessa segunda temporada, sempre tem uma novidade que a gente acrescenta. E isso daí hoje não poderia ser diferente. Mas antes de eu falar das novidades, deixa eu só destacar a importância desse nosso papel, desse nosso momento, e que nasceu de uma forma, de um sonho, na verdade, de uma necessidade desse corretor que sempre é o amigo certo das horas incertas, que foi acionado em um determinado momento para atendimento de uma família em pleno Réveillon e que após esse atendimento sentiu um vazio. E esse vazio ele foi evoluindo com o passar dos anos, depois com uma necessidade de divulgar o nosso papel, a nossa importância. A gente criou o programa de qualidade Vida Segura, da Melsons Corretora de Seguros, que somos titulares e representamos. E a partir daí, as empresas começaram a nos pedir e nos solicitar essa abordagem, né? E através dessa abordagem foi criando alternativas de comunicação, e aí foi onde nasceu o nosso podcast, que hoje, aí sim, temos a grata satisfação e o agradecimento desde já, porque agora, pela primeira vez, no 15º episódio, temos 3 convidados, né? Sendo que, acompanhando o outro formato que a gente fez, uma seguradora, sempre acompanhado de uma corretora de seguros, que já vou apresentar para vocês. E vou começar com a minha colega Natália Spolador Vargas, sócia da Spolador Corretora de Seguros, 38 anos, casada, uma filha de 7 aninhos, graduada em Ciências Contábeis e corretora de seguros há 18 anos, a idade da Spolador. Exatamente, né? É isso mesmo. Fala, por favor, se apresente, que logo a gente já vai trazer os nossos convidados. Boa tarde, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, né? A seguradora que logo você vai apresentar, que também me convidou. Então, assim, é uma satisfação e o que eu puder contribuir e aprender, né? Porque a gente sempre aprende um pouquinho a cada dia. Então, estou muito feliz. Obrigada. Será com certeza algo inédito, Não acredite. duvido, não duvido. Vamos trocar boas figurinhas Isso aí. aqui. E para quem ainda não conhece, Natália, eu tive a grata satisfação, a gente estava conversando aqui. E em algum momento da minha profissão, eu fui professor da Funenseg, hoje a Escola de Negócios. Isso mesmo. E eu tive a satisfação de contribuir um pouco na formação Exatamente. dela. olha Aí só. não vou nem falar de Não, idade, a gente porque deixa aí essa parte. eu sou colega do pai dela, enfim, mas aí depois a gente entra nesses detalhes. Exatamente. Passando para a nossa primeira convidada, Elisa Lemos, casada, 2 filhos, graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão Executiva de Negócios e Gestão Comercial e Inteligência de Mercado. Há 20 anos no mercado segurador, hoje atuando como gerente comercial da MAG Seguros, sob a diretoria de mercado. Seja muito bem-vinda, dona Elisa. Muito obrigada, muito feliz de poder estar aqui participando desse movimento. Eu acredito que é um movimento muito importante para o nosso mercado, que com certeza enriquece muito. E estar ao lado agora de profissionais excelentes aqui para fazer essa troca, acredito que vai agregar muito. Obrigada. Com certeza. Sim. Agregaremos até porque a gente tem algumas boas histórias para contar, né, de mercado, Sim, né? sim. Então, fomos colegas enquanto seguradores, enfim, a gente vai depois colocar as nossas linhas e interseções. E agora, chegando aqui ao nosso grande convidado, Marcelo Santos, superintendente regional, mercado, 30 anos de mercado de seguros, 8 anos na MAG Seguros, casado, 22 anos com a Cláudia, pai da Helena, de 17 anos, graduado em Sistema da Informação, pós-graduado em Gestão de Vendas e Pessoas. Seja muito bem-vindo, meu xará. Marcelo, obrigado primeiramente pelo convite. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, compartilhar aqui desse momento de troca, de experiência e de histórias, né, que a gente vem falando desde cedo. Então, Natália, é um prazer estar com você aqui, Elisa. Obrigada. E vamos tocar esse podcast aí da melhor forma. E eu não teria outra opção, né, a não ser a melhor delas, de começar contando um pouco das histórias, né? Assim como eu até contei um pouco da minha história, 32 anos de seguros, entre seguradores e mercado de seguros, mas a gente sempre tem uma boa história para contar, né? E até porque eu sempre falo assim, quando você vê uma criança jovem, você diz assim, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico, advogado, engenheiro, bombeiro, né?
e assim por diante. E eu ainda não tive a oportunidade de conversar com uma criança e perguntar o que você quer ser, e de me responder: quero ser corretor de seguros. Quero trabalhar numa seguradora. Então, por favor, Natália, conta um pouquinho desse início. Era uma vez a Natália que resolveu trabalhar com seguros. Conta pra gente. É bem isso mesmo, né? Assim, muitas coisas que a gente escuta em outros podcasts também sobre o seguro, ninguém escolhe porque quer, é o que você realmente falou, realmente a pessoa cai, né? E foi a mesma coisa. Meu pai é corretor há muitos anos, né? Tem mais de 20 anos aí de estrada e eu comecei ali, comecei com ele. Então, meu primeiro trabalho profissional foi na corretora, né? Então, eu já Maravilha. comecei ali com ele. Aí depois eu fui para o mercado, saí, tive que mudar de cidade, né? Devido à profissão do meu marido. Então, voltei. E voltei já com seguro também. Não tinha como ser diferente. Tenho certeza que quem ganhou com isso foi o mercado, viu? É. Que bom que você voltamos, voltou. né? Cuiabá precisa, o Mato Grosso precisa de bons profissionais. E assim, eu conto comigo, né? Assim, eu voltei com mais experiência, com mais maturidade. A gente vai lá fora, a gente percebe realmente o quanto às vezes falta, né? E outra, tem a questão da sucessão também, né? Sim. Meu pai já está numa fase que agora ele precisa só Usufruir. usufruir, é isso mesmo. Que maravilha. Elisa, conta um pouquinho da tua trajetória, tua história, quando você começou. Eu sei que você já tem uma biografia bem bacana aí, mas divide com a gente como a Elisa resolveu trabalhar com seguro. Caí também de paraquedas. Eu sempre trabalhei na área de telefonia, telemarketing por muito tempo. E eu estava buscando uma oportunidade que eu pudesse ter uma renda melhor, trabalhando com comissão. Foi aí que surgiu um projeto de um telemarketing numa corretora de seguros para vender seguro. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E, coincidentemente, era do pai da Natália, a corretora. Aí, ó. Olha como se ligam, né? Você me deu aula, ela, Elisa, Conexão. Exatamente. E aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho de telemarketing na corretora dele. E eu fui para lá, nessa corretora, era um projeto. Eles iniciaram esse projeto de telemarketing e, por fim, não se deu sequência. E, coincidentemente, a pessoa que era técnica de seguro ficou doente na época. E aí me jogaram lá dentro, literalmente. Eu nunca tinha ouvido falar de seguro, não sabia o que era sinistro. E ele, com uma corretora com um volume muito grande de caminhão, de frota, imagina eu lá, enlouquecida, pensa numa pessoa que perturbava o pessoal de seguradora, para entender o que era tudo aquilo, o que era cobertura. E todo mundo me falava, né? O seguro é um bichinho que te morde e que depois você não consegue mais sair dele. E foi exatamente o que aconteceu. É porque é um mercado muito dinâmico, que todo dia você aprende alguma coisa. Nenhum dia é igual ao outro. Num dia você recebe uma pergunta e você fala, essa é nova, eu vou buscar saber, porque essa daí nunca me fizeram. E assim você vai aprendendo. Maravilha. E, Marcelão, Xará, me conta um pouquinho pra gente, divide com a gente, como é que esse mercado de seguros te atraiu, se foi acidental ou incidental? Cara, na verdade é o seguinte, eu acho que eu tinha 21 anos, não sei, nem me lembro. Meu pai trabalhava num banco na época e apareceu uma vaga na corretora desse banco de seguros para trabalhar. E meu pai perguntou, Marcelo, ó, tem uma vaga aqui, você se interessa? É o quê, pai? Seguro? Não sabia o que era seguro. Só o verbo segurar e olha lá. Não tinha ideia o que era seguro. Ah, eu vou. E aí eu fui, cara, assim, e foi amor à primeira vista. Eu, particularmente, hoje, não me vejo trabalhando que não seja com seguro. E principalmente hoje trabalhando com seguro de pessoas. E aí eu acho que a nossa responsabilidade e o nosso compromisso de proteger pessoas é fundamental, e isso eu acredito com muita veemência, e sei que a gente está aqui num papel de proteção e de repente minimizar impactos negativos na vida das pessoas. E hoje, após 30 anos de profissão, eu me sinto uma pessoa realizada, porque se hoje estou no mercado de seguro, é por opção. É por opção, e eu acho que isso é o mais importante. É você se levantar todos os dias com brilho nos olhos e dizer, hoje eu tenho mais um compromisso no dia, que é tentar prover solução na vida das pessoas com um seguro de vida. Então, isso aí eu não abro mão, cara. Isso é uma coisa que eu trago comigo muito forte.
Que legal. Eu digo, compartilho, né, com você esse orgulho, né, confunde um pouco com a minha história de vida, né, e em outros episódios eu cheguei a compartilhar isso. Eu tenho uma necessidade, até eu sinto a necessidade de ter uma proteção, né, gestos protetivos, gestos de servir. E isso daí, enquanto era segurador, né, trabalhei alguns anos em seguradora, e depois quis sair do mercado de seguros, né? Aí, pela transição segurador, eu falei assim, quer saber, eu vou mudar de ramo, né? Já tinha trabalhado 15, 16 anos em seguros, em seguradora, e tentei mudar, comecei a distribuir currículo. E o que me prendeu ao seguro foi uma das turmas, que era a primeira turma, na verdade, em 2008, na época, o FUNENSEG, Escola Nacional hoje, Escola de Negócios. E aí eu conversando na época com a Duânia é uma querida, hoje até mora em Portugal. Eu falei, Duânia, eu vou sair, não estou bem, não estou, né? Ela falou, não, Marcelo, poxa, a gente estava, acho que em setembro, outubro, na época, e a gente ia formar a primeira turma em dezembro. Eu falei assim, fica um tempo, tá? Eu falei, então, tá bom. Aí eu fui fiscalizar a natureza, né, durante o dia, e à noite ia dar aula na FUNENSEG. E acabou que aí nos formamos a primeira turma, só que numa desses intervalos, na época eram escalados, né? Eram 15 dias de aula, uma semana de folga, depois mais 15 dias e assim por diante. Numa dessas folgas eu estive em Sorriso, fui a Sorriso, e lá tive a oportunidade de ajudar um corretor a fechar um seguro aeronáutico. Na época era um grande prêmio, né? Uma questão assim. E aí, voltando de lá, eu fiquei feliz por ter, né, como segurador, né? Poxa, ajudei a fechar um corretor, ajudou a fechar um seguro. E aí, voltando de lá, eu me deparei com uma informação que eu havia me esquecido naquela ocasião. Eu estava desempregado. Né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu falei, vou montar uma corretora e ajudar outros colegas corretores que não conseguem fechar determinados negócios, né? E assim por diante. Assim nasceu a Melsis. E aí, mas eu falo assim, e qual o sentimento que me levou a isso? Primeiro, ajudar corretores a fechar negócio. Segundo, auxiliar na proteção adequada, sob medida, a um determinado risco que às vezes não é conhecido. Vinham corretores de São Paulo, do Rio Grande do Sul, fechar negócios aqui que a gente dominava. De alguma forma, tinha uma certa informação. Hoje, com a internet, com o advento da internet, essa informação ela é muito mais rápida, né? Mas naquela época você tinha que pegar o telefone, ligar para um subscritor, dizer assim, poxa, me ajuda a fazer tal coisa. E aí, através disso daí, a gente montou a corretora, mas o sentimento de proteção, ele sempre prevaleceu. E justamente falando desse sentimento de proteção, aí eu queria até te provocar uma situação. Em países como os Estados Unidos, Ásia, Europa, a gente chega de 50% a 60% da população com seguro de vida. Sim. O seguro de vida é importante. Aqui no Brasil, flutua aí algumas estatísticas, até que eu puxei agora, lá de 17% a 20%. E desses 17% a 20%, 58% são de empresas. Empresas que contratam e fazem o seguro. Ou seja, o seguro individual, aquela responsabilidade individual do cidadão fazer o seguro, ainda deixa muito a desejar. Aí, na tua opinião, como gestor de seguradora, e até depois, por favor, contribua, Natália e a Elisa também, o que faltaria para a gente hoje, no sistema de seguros do Brasil, ter esse convencimento para a população? Qual é a tua sensibilidade disso? Marcelo, quando a gente vê esses números, né, dá uma certa tristeza, né? Dá. Porque o potencial que o nosso país tem para você comercializar seguro de vida é impressionante. Mas tem um ponto importante aí que eu acredito que é a falta da informação. Sim. Eu acredito que a gente precisa reverberar a importância da proteção de um seguro de vida para a sociedade como um todo. Sim. Né? E aí a gente usar, inclusive, as nossas entidades representativas para provocar isso na sociedade. Né? E promover eventos que sejam voltados para o público em geral. Né? É óbvio, é importante a gente ter os nossos eventos corporativos, nossos eventos voltados aí para nossas entidades representativas, assim como corretor, segurador, mas a sociedade comum precisa participar desses eventos. Obviamente, quando a gente provoca isso, a gente manifesta o interesse das pessoas, porque muita gente não tem essa informação. Né? Qual é a necessidade de fato de um seguro de vida? Né? O que o seguro de vida pode agregar na vida
de uma família, de uma Chega a ser algo pessoa. até cultural, né? Acho que no Brasil deixa de ser um pouco cultural isso, né? Mas passa a ser De cultural, proteção. Natália, porque assim, a gente fala pouco, né? Então. Então, A gente pega um exemplo básico, assim. Eu acho que no Brasil poderia ter em escolas educação financeira para as crianças, exatamente. né? Então, assim, como que a gente vai crescer ensinando de A que nova geração, né? né? Então, não, e você isso peca você mesmo. tocou num ponto importantíssimo. Hoje, a educação financeira, o seguro está diretamente ligado a esse tipo de educação. Né? Então, por quê? Porque você consegue proteger patrimônio, você consegue proteger renda. Né? Então, você se resguardar através de um fato gerador de uma morte, você ter a garantia de que você vai ter uma liquidez imediata num processo. Aquilo ali, né? Exatamente. Né? Mas, de fato, Marcelo, eu acredito que é informação. Acho que é o nosso principal dificultador chegar para a sociedade a importância da proteção de um seguro de vida. E essa importância, e Elisa, você que está na ponta, assim, você que está diretamente ligada ao corretor de seguros, né? Seja aqui, seja no interior do Mato Grosso, e a gente nota realmente a pujança do Mato Grosso crescente em vários segmentos, inclusive na indústria de seguro. Essa comunicação, você percebe que às vezes o próprio corretor que você tem a sensibilidade de escutar, de conversar, de entender, aquele seguro que, abre aspas, palavras minhas, né, carinhosamente chama de automoveleiro, quer fechar só o automóvel porque é a necessidade natural do cliente de proteger o automóvel dele, mas ele esquece de proteger aquilo que há de mais importante, que é a própria vida dele. Sim. Você percebe isso na ponta? Assim, você tem... Sim, percebo. Eu acho que falta esse empoderamento do corretor assumir o papel dele e saber a importância do papel dele ter essa responsabilidade social de disseminar essa informação, né, de gerar essa consciência na pessoa. Eu uso sempre a analogia com os corretores, eu falo, se você tem uma máquina de fazer dinheiro, você vai proteger ela ali. Né? E eu falo sempre isso, a pessoa ela não sai da concessionária sem fazer o seguro do carro dela, e ela sai de casa todo dia exposta aos riscos, e ela é essa máquina de fazer dinheiro, porque se ela não gerar a renda, ela não realiza os sonhos, ela não compra bens materiais, ela não viaja, ela não compra patrimônio. Então eu acho que falta o corretor se empoderar e ter a clareza desse papel social dele, de disseminar e gerar essa consciência nas pessoas. Isso daí, Natália, assim, aí como colega de mercado, e eu falo porque, assim, eu era corretor patrimonialista, né, e, literalmente, de frotas, de automóvel, na verdade, até porque a minha origem, né, eu sempre trabalhei com ramos elementares e automóvel, então, assim, foi mais fácil, né, eu entrar nesse segmento, talvez pela já o conhecimento já habilitado e assim por diante, coisa que a vida me ensinou a entender e a trabalhar e investir em outros segmentos como vida. Você percebe também que isso daí é... Eu estou passando por esse processo, né? Porque realmente lá na corretora também o foco é o automóvel, é a frota, é os ramos elementares, né? E aí pouco se fala do seguro de vida, e quando faz é aquele básico, só para quando eu morrer e tal. Então, assim, o que você falou, eu até ia comentar, Elisa, é realmente uma questão de responsabilidade que a gente tem, né? Eu acho que se a gente, como corretor, a gente conseguir realmente entender isso, e a gente entende, lógico, por isso que existe esse podcast, que é muito legal, a gente realmente conseguir passar isso para os nossos clientes, né? Essa importância. Porque, e aí, voltando para a pergunta, lá na corretora eu estou passando por essa parte. Sim. De fazer essa segregação de área, de ramos, e focar nisso, de trazer essa questão do benefício, né? De tentar tirar, falar, vamos falar de seguro de vida? Vamos falar do produto seguro de vida? Não, vamos falar do seu benefício, né? Vamos falar do benefício de vida. Que isso vai agregar, né? Isso, então a gente está passando aí por essa etapa justamente para trazer isso. E uma etapa legal, porque você participou de uma formação Exatamente. Agora bem recente. Fala um pouco dessa formação, até porque é algo que certamente a MAG vai coroar aí, vai contemplar isso daí. A MAG ela tem uma forma de trazer o corretor assim para
para dentro mesmo, de envolver, que é sensacional. Isso é muito legal, né? E vocês são focados nesse produto de vida, de benefícios e tal. Então, eles têm o programa Mag Expert, né? Tive o prazer de participar e foi muito recente, né? Recebi meu certificado ainda semana passada. E eles não focam só no produto, né? Porque o produto é a teoria. Ali no dia a dia vai surgir aquelas dúvidas, são regrinhas básicas que a gente vai vivenciando. Mas o que foi muito legal, assim, é que eles pegam corretores justamente que não estão focados com vida, ou às vezes até corretores novos, e vão ensinar, ajudar a vender, né? Então, isso é sensacional. Eles colocam cases, falam, galera, agora vamos aqui, vamos criar uma situação hipotética e vamos vender para esses caras aqui como que é, como que faz. Então, isso foi muito legal. Você né? Vivenciar a comercialização. Exatamente. Não é só aprender ali aquela aula, então tá, nós vamos falar sobre morte. O que morte causa? Né? Vamos falar agora do DIT. O que o DIT faz? Não, vamos ensinar a galera a vender, a falar, a chegar num cliente. Porque assim, o seguro do carro é o que a gente já falou. O carro, o cliente já liga. Eu quero fazer um seguro de carro. De vida ninguém vai te ligar. Vai acordar cedo e falar, nossa, hoje acho que tá bom para eu fazer um seguro de vida. Ninguém vai te ligar. Então a gente tem que ir atrás, né? E se fosse cuidado. Se fosse cuidado. Alguma coisa está acontecendo, tá né? acontecendo. Então isso foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. Quanto tempo durou a formação? 5 semanas. 5 semanas? 5 semanas. Isso daí é um desenho próprio da MAG, né? A MAG desenhou isso daí? Na verdade, Marcelo, o MAG Expert, a ideia dele, ele surgiu mais ou menos em 22, né, em 2022. Certo. E a ideia desse programa foi exatamente capacitar o corretor já formado, né, o corretor SUSEPado. E aí a gente entendeu que para se fazer uma consultoria bem feita, o corretor precisa saber como vender, ele precisa conhecer o produto e ele precisa, inclusive, administrar as objeções. Né? Então, o contorno das objeções aí ela é fundamental num processo de venda. E esse programa, na verdade, como bem a Natália falou, a gente não se preocupa só com o produto. Né? Não, vamos fazer treinamento de produto. A gente tem várias situações, como trazer cases, né? Pessoas da área de processo sucessório, pessoas que conhecem bem a técnica de vendas para falar sobre contorno de objeção. E o mais importante desse programa é que existe um período, uma etapa dele que é de venda na prática, na rua. Então, o nosso comercial, junto com o corretor, ele sai para vender e mostrar a técnica. Pega na mão, literalmente, né, Natália? Pega na mão e vai vender junto com a grade de clientes que o corretor tem. Então, é um processo de desenvolvimento de vendas. E, obviamente, a gente pegou esse modelo e adaptou, porque a nossa diretoria de rede ela já faz muito bem isso, que é a formação de corretor. Né? E como a gente trabalha com corretor já formado, a gente entendeu que esse corretor também precisava se capacitar. E ele precisava entender a dinâmica da venda e de uma venda consultiva, que é o que a gente trabalha, né, Natália? A gente vê muito essa questão da venda consultiva. É de você identificar a necessidade do cliente e, a partir daí, dentro do portfólio de produtos que a companhia tem, proporcionar para ele uma cobertura de acordo com a necessidade dele. Então, essa foi a ideia do MAG Expert. Hoje a gente está já na 4ª turma, né? E essa turma agora, confesso, né, porque a Natália está aqui na frente, mas foi uma turma extremamente comprometida, Marcelo. Legal. Eles realmente abraçaram, a gente via uma interação muito grande. Eram 50 corretores, né? 50 corretores. Isso a nível Brasil. A nível Brasil. Claro. A nível Brasil. Né? Então, a gente... E para você ter uma ideia, existe um critério de avaliação, de entrevista. A Natália passou por uma entrevista, né? Porque o que a gente pede, de fato, para o corretor, nesse momento, é investir tempo. Você não consegue aprender sem investir tempo. Legal. Né? Então, essa é a dinâmica do MAG Expert. Isso daí eu acho assim, super bacana. Eu conheci outros programas de outras seguradoras, enfim, mas a questão de você ter um desafio de formar, ou melhor, especializar um corretor que já tem a sua SUSEP, já tem a sua carteira, etc. É como se você estivesse a pessoa ensinando a pessoa que já fala inglês, falar inglês fluentemente. Exatamente. Ou falar qualquer idioma de forma fluente. Ó, você vai falar isso dessa forma, assim, 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 com essa dialética, né? com esse vocabulário,
para justamente você ser mais entendido naquilo que É um promove. desafio. Talvez porque a gente como corretor, a gente já está ali tão acostumado, às vezes tem alguns vícios, né? Sim. A gente já está ali naquela zona de conforto, aí chega alguém e fala assim, você quer sair daí um pouquinho? Vamos aqui. Porque assim, você faz a sua consultoria com seus clientes, Sim, em qualquer claro. área, mas por que que esse daqui está mais caro e esse outro está mais barato? Não, eu vou te explicar o porquê. Porque aqui tem isso, você vai usar para isso, né? Exatamente. Então, aí vem a MAG com o produto do seguro de vida, né, com benefício justamente para trazer isso. Então, reacende um pouco na gente Entendi, aquela sim. questão da consultoria. Fala, não é só vender. Não é só um produto, Não, né? Entregar uma solução aderente à e necessidade isso serve dele. assim para qualquer ramos alimentares numa empresa. Vai chegar lá o seu cliente com uma concorrência e falar assim, mas esse aqui tá mais barato, tá? Mas eu vou te falar o porquê então disso, né? Exatamente. E aí o seguro de vida, eu acho que a gente ainda vai mais além, né? Porque você tem que mostrar o benefício do cara querer fazer. Então, Assim, desses 50 corretores daqui do Mato Grosso, foi só a Natália? São dois. Dois Eu escolhi corretores. 2 justamente para eu poder fazer esse acompanhamento mais de perto e mais detalhado, porque eu tô ali todo dia todo quase dia. lá com a Natália, tô lá, né? E era justamente isso que eu elenquei aqui. Assim, não basta você formar, você faz um acompanhamento, pós-formação, de Pós-formação. resultado, Então, a gente de performance. Inclusive, Marcelo, fazendo contatos, marcando agendamento e entrevista. Faz parte do programa isso na sua finalização da toda a parte teórica. Eu vou dar um depoimento, porque a importância do seguro de vida, ele muitas vezes não é destacada, talvez, dentre várias características importantes, uma que sobrepõe, né, que as pessoas não conhecem. Você falou até em educação financeira. sim. Se um dia eu puder dar uma sugestão ao nosso ministro da Educação, ou a Secretaria de Educação, eu iria dizer para dar o básico do Também conhecimento concordo. jurídico. Ah, Sim. legal. Sabe por quê? Assim, eu não vou nem falar de grandes fortunas, tá? Vou falar assim, do Minha Casa Minha Vida, aquele cidadão que tem uma casa de 300 mil, né? 300, 400, 500 mil reais, e é um dono de panificadora. O seu José daqui da esquina, eu sempre dou esse exemplo. O seu José da esquina, pai de 2, 3 filhos, casado, e que é um empresário, né? Que tem o seu empreendimento, que por um motivo qualquer, de tem a sua casa lá e tem o seu carrinho, veio a faltar para a família. Se a casa dele, o patrimônio dele total, chegar a 500 mil reais, uma ação de inventário, do Instituto Inventário, né? Ela chega de 15% a 20%, Em média. dependendo, em média. O seu José ele não vai ter 100 mil reais, até porque as contas são bloqueadas. Hoje é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. As funerárias já digitam o CPF, os bancos já bloqueiam. Então, assim, só o seguro de vida, que é inviolável, no caso, né, ele vai resguardar nos próximos 60 dias, que é o prazo que você tem para dar entrada no inventário, né, legalmente falando, de acordo Isso com o aí. CPC, e as pessoas desconhecem isso. E digo mais, pessoas desconhecem, não são pessoas desinformadas. Não, de forma alguma. Sabe? Você percebe também essa Muito. insegurança jurídica Muito. no meio? Inclusive, Marcelo, na minha roda de amigos, de familiares, quando eu falo sobre essa questão do inventário, as pessoas não têm o mínimo conhecimento disso. Não, mas eu tenho um patrimônio. Ah, beleza, ótimo. Que bom que Vamos você construiu o resguardar, Brasil. né, esse patrimônio. Mas você sabia que na sua falta, a sua família vai ter que fazer o inventário do patrimônio, ele está bloqueado, ou não? Não sabia. Pois é, então o que é que te dá liquidez imediata para você fazer o inventário? Exato. Uma apólice de seguro de vida. E aí então assim, mas realmente a gente fala, não são só pessoas de classe menos favorecida, na sociedade como um todo, muita gente não tem conhecimento disso. Né? E eu sempre destaco isso daí, até porque, às vezes, conversando com colegas corretores, nem os colegas corretores sabem, e olha que nós temos uma cadeira de direito básico, né? É o básico realmente, né? Mas, assim, muitas vezes você percebe a dificuldade da venda e a venda do produto, né? E, na verdade, você tem que simplesmente fazer um convencimento natural das coisas. Né? Isso daí você também nota no time de corretores que você atende, esse desconhecimento, assim, ou, de repente, pode até conhecer, mas não dá atenção devida para não somente vender é difícil.
né? Mas assim, o fundamento da venda em si? Sim, sim. A gente nota bastante isso, né? Até porque a dinâmica do dia de um corretor que trabalha com diversos ramos, ele tem várias seguradoras, vários produtos, várias. E por isso que o meu papel é importante, de estar ali próximo a ele, dando esse suporte, dando essa orientação, dando esse apoio, para estar fazendo essas visitas com ele, para estar dando essa orientação para ele desse produto que ele precisa, dessas soluções que ele precisa entregar para o cliente dele, né? Porque normalmente ele não tem esse conhecimento a fundo. Eu vou dividir contigo, aí você complementa alguns exemplos que a sociedade precisa de seguro e é um fato, né? Foi feita uma pesquisa e dessa pesquisa colocaram 2 carros, um com airbag e step, outro sem airbag e sem step. E disseram para as pessoas, pode escolher o carro que você quer. É só escolher. 100% escolheu com airbag e com step. Depois fizeram uma mesma pesquisa num prédio comercial, 3 elevadores, colocaram 2 elevadores, o fluxo intenso, 2 elevadores, colocaram uma placa, elevador sem cabo de segurança. E o terceiro elevador, normal, funcionando normal. Ninguém entrou nos 2 elevadores sem cabo de segurança e fizeram filas enormes para entrar no elevador, né? E o último foi no aeroporto, enfim, venda de passagens, mas disseram que a aeronave não tinha passado por manutenção e a outra aeronave tinha uma manutenção preventiva feita de e tal. Não precisa dizer quem foi que escolheu o avião que tinha. E depois, foi uma grande seguradora internacional que fez essa pesquisa, e no final chegou o resultado. Ou seja, as pessoas têm necessidade sentimental de proteção. É essa necessidade que eu bato sempre, que você precisa repassar para o cliente. Reacender. Cara, eu não quero te vender seguro. Eu quero só perguntar para você, fazer exemplos, e você vai se responder automaticamente. Então, assim, naturalmente, né? Aí eu te peço pela tua experiência, pela tua vivência, existe essa necessidade natural de proteção. E o que falta realmente? Qual o vocabulário, a palavrinha mágica? Eu acho que é justamente eu tenho percebido isso, é justamente a gente trazer esses cases, ou às vezes historinhas, exemplos, para incomodar a pessoa, né? Nos podcasts da vida também que eu ouvi sobre o seguro, o cara falou assim, oferecer um seguro de vida é você incomodar, não é bonitinho, né? Porque o ramo de automóvel é mais técnico e o de vida a gente precisa trazer essa consciência, né? Isso. Às vezes o cara, ele tem essa necessidade, mas ele não sabe que ele tem, né? Então, como que a gente vai reacender? Eu acho que mostrando essas coisas. É vender, né? Sem Dando vender, né? Eu ouvi também um cara falando assim, eu vou te contratar, só que aqui eu tenho 2 opções de te pagar o salário, né? Eu vou te dar, o seu salário vai ser 10 mil, só que você não vai ter direito a ser sua família. Se você morrer, ninguém vai cuidar da sua família, você não tem plano de saúde, e aí foi falando. E o outro é R$ 9.500, só que se você morrer, alguém vai cuidar da sua família, se você ficar inválido, você vai ter uma proteção. Qual que você quer? Aí a pessoa, óbvio, vai para a segunda opção. Quem que vai querer deixar, né? Então, talvez, acho que a gente trazer esses exemplos, essas histórias, eu acho que vai reacendendo. Porque quando a gente fala, né? Às vezes toca na gente mesmo, fala, poxa, como que a gente vai deixar a pessoa sem nada, né? Então, eu acho que é trazer isso. Natália, e você tocou num ponto importante, que a gente precisa sensibilizar as pessoas nesse sentido, citando exemplos de pessoas próximas que foram acometidas com a doença grave, que sofreu um acidente, ficou inválido, deixou de prover e começou a dar despesa. Então, a gente tem todo um processo que garante, através de uma apólice de seguro de vida, essa condição. Imagine você deixar de ser o provedor e começar a gerar despesa. Né? Será que a família está preparada para isso? Né? E aí, trazendo um pouco, Marcelo, para a realidade hoje nos números da MAG, em número atual, hoje a gente tem 7,2 milhões de vidas seguradas. E se a gente fizer uma conta simples, cada família com três pessoas, vamos botar em média, são 210 pessoas, 210 milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas garantidas através
de uma proteção do seguro de vida. Então, a gente tem aí várias famílias protegidas, né? Várias pessoas. E isso é muito importante, né? E por que não fazer isso em grande escala? Né? Então, é isso que a gente precisa reverberar essa informação e trazer exemplos, citar exemplos. Pessoas hoje, a gente tem familiares que foram acometidos de uma doença, a gente tem amigos, né? Pessoas que sofreram infarto e estão com câncer, e a gente falar isso para sensibilizar, acho que a palavra é sensibilizar, a gente precisa mostrar que é uma realidade. Exatamente. Né? E que a gente precisa estar muito Gerar atento a essa isso. consciência de que pode acontecer. E eu digo mais, ninguém vende aquilo que não compra. Sim. E hoje você vê vários corretores que ele não tem, ou se tem, ele tem uma apólice pequena que ele fez para ajudar um comercial numa campanha que tinha. Aham. Então, ele, se não partir dele, entender essa necessidade para ele, ele não vai conseguir ofertar para o cliente dele. Então, e ele compra sem entender. Ah, eu tenho uma apólice, mas qual que é o valor? Ele não entendeu a necessidade dele como consumidor, como pessoa, ele não entendeu a necessidade da família dele, ele não vai conseguir vender para o cliente dele. A palavra sensibilidade que o Marcelo colocou, ela é tão profunda no nosso vocabulário de seguros, né, que ela tem uma interseção tão profunda que aí vem outras pesquisas, outros estudos, mas que também de seguro, né, que fizeram assim, o que você sentiria se você amanhã acordasse com 100 mil reais na sua conta? Qual seria o teu sentimento? Meu Deus. Um mix de emoção, alegria, Alegria. enfim. E se no dia seguinte você acordasse com 1 milhão de reais na sua conta? Nossa, A emoção. A alegria é ainda maior. Dobrado. E no terceiro dia, se dissesse além de 1 milhão, você acordasse com uma Ferrari ou o carro dos seus sonhos na tua garagem, o que você sentiria? Felicidade, né? Estaria... E no quarto dia, além da Ferrari, 100 milhões na sua conta, só que você não acordasse. Como que eu vou estar feliz se eu não vou poder Então, usufruir, né? a tua É isso vida aí. vale mais que Ferraris Vale e que mais. vale mais que 100 milhões. É essa metáfora É que a verdade, gente Marcelo. só precisa realmente destacar. Inclusive, digo mais, além desse sentimento, a MAG, a gente fala sempre seguro de vida, morte, etc. Tá um instituto morte, né? Mas assim, fugindo disso, você tem produtos sob medida para necessidade. Por exemplo, a gente falou de inventário ainda há pouco. Perfeito. Né? Você tem produtos que encaixam exatamente nisso. Sim. Fala um pouco desse mix, desse portfólio. Hoje, a gente, na MAG, o cliente ele pode comprar o produto de acordo com a necessidade dele de fato. Né? Certo. A companhia ela entende uma cobertura como um produto independente. Então, hoje, se um cliente já tiver uma apólice de seguro de vida, uma cobertura de morte, e ele não tem o doenças graves, ele pode contratar na MAG só o doenças graves. Né? Se ele é um profissional liberal e tem a necessidade de uma proteção de diária por incapacidade temporária, ele pode contratar só essa proteção. Então, a gente consegue atender, de fato, o cliente na sua essência. Né? E não criar aqueles combos, né, obrigatórios para poder o cliente ter que contratar um seguro ou uma determinada cobertura. E eu acho, desculpa, Não, Marcelo, à mas só vontade. fazendo um complemento, e eu acho que isso ajuda, Marcelo, a gente como corretor a oferecer e mostrar o produto, porque vai quebrando aquela objeção, aquele tabu de que o seguro de vida é só para morte, eu vou morrer, Exato. vou deixar para, né? Então, assim, a pessoa vai usar em vida. Isso. Ela pode se resguardar em vida, né? A gente hoje tem coberturas, proteção em vida, que a gente chama, que o próprio doenças graves é uma cobertura em vida, ou cirurgias. Hoje, o cirurgias ele tem 917 procedimentos cirúrgicos dentro do rol de cirurgias cobertas. Né? E, obviamente, ele vai de cirurgias de baixa complexidade a alta complexidade, tendo um capital até 50 mil. E detalhe, isso não é reembolso, é indenização. Sim. Né? Então, se essa cobertura estiver lá nas condições gerais, fez a cirurgia, seja no hospital público, seja no hospital privado ou através do plano de saúde, o segurado vai ter a indenização. E um detalhe importante, mesmo tendo plano de saúde, a pessoa vai, tem um plano de saúde, eu fiz plano de saúde. Tá, e o instrumentador? E o anestesista? Quem vai pagar? E as diárias, E as que diárias, você ficou no hospital? isso. Como é que você vai manter Né? o conforto da Não, tua e família? o pós-cirúrgico, né? E a medicação, e o tratamento, enfim. Então, essa cobertura dos cirurgias, ela vem exatamente para isso, para atender complemento, um né? complemento, né? inclusive do plano de saúde. Isso. Né? E falando também, Marcelo, da questão do seguro sob medida, Sim. é importante também aqui a gente ressaltar o nosso produto Whole Life Sucessão. Perfeito. Né? Isso é um produto novo no mercado, o mercado não tem esse produto, então a gente entendeu que esse produto
ele precisava ter uma linha de produto no mercado que fosse de prêmio nivelado, Sim. né? Para as pessoas até entenderem melhor, não ter reenquadramento etário, né? A gente ter um produto vitalício, né? Mesmo que ele formando reserva, mas não tem resgate, então, consequentemente, a gente diminui o impacto financeiro desse produto, ficando um produto acessível para essa finalidade de processo sucessório, seja ele patrimonial, seja ele empresarial. Perfeito. Então, esse produto, o Rolife Sucessão, é um produto que foi lançado há 2 meses, né, Lisa? Sim. 2 meses, e ele está sendo um produto extremamente bem aceito no mercado. Ou seja, falando até para a nossa comunidade, tem algumas pessoas que também não trabalham com seguro, mas colocando, eu e Natália somos sócios da nossa empresa, eu venho a faltar e o Sucessão, no caso, ele entra para indenizar o meu capital de sociedade para a empresa, no caso. Perfeito. Ela liquida, ou seja, ela tira os meus herdeiros diretamente do contrato social, né? Ela permanece com a empresa com ela. Seria isso? Isso, exatamente. Trocando popularmente falando. Exatamente isso. Um processo muito menos burocrático, né? Com liquidez imediata, que a gente vem falando já isso desde o início, né? E que você não precisa descapitalizar a empresa para poder fazer essa indenização que é necessária na morte de um sócio. E eu vivenciei uma situação dessas, claro que não agora, na época que certamente como aconteceu, não existia esse produto, né? Foi algumas décadas atrás, no falecimento do meu avô. Meu avô era dono de uma transportadora, bem renomada em Belém do Pará, e ele tinha um sócio. Né? Mas ele, assim, o sócio era aquele sócio responsável pela parte técnica, o meu avô era o financeiro, era o jurídico, ele era o cabeça e o sócio era o braço. Né? Então, eles funcionavam super bem dessa forma. Só que, infelizmente, meu avô, né, teve um infarto fulminante, né, e aconteceu de falecer. Pois o que a empresa... Minha mãe, inclusive, foi inventariante, né? A gente até acompanhou alguns detalhes, depois a gente veio transformar isso daí em história resumida, como eu estou te falando agora. Mas um patrimônio que ele tinha, né, que a empresa tinha, a importância que a empresa tinha, acabou em um ano. Pois é. A empresa, literalmente, se houvesse naquela época esse produto, né, que preserva o equilíbrio financeiro da empresa e até o equilíbrio, o capital social da empresa, porque às vezes a família não entende absolutamente nada. Sim. Eu, por exemplo, não tenho sucessores, né? Então, assim, quem pode interceder? Então, o produto de sucessão, né, isso daí é super... Agora, qual seria a melhor forma de divulgar para o empresário, seja de qualquer tamanho, que tenha sócio, né, as sociedades limitadas ou até de outra formação, esse produto? Através do corretor de seguros ou através de instituições vinculadas ao empresariado? Na verdade, assim, o nosso principal parceiro de distribuição é o corretor de seguro. Claro. Né? Então, a gente coloca essa condição de que o corretor é o responsável em fazer essa divulgação. E assim, mostrar para o cliente a importância dele ter um sócio indesejado na empresa. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Né? Porque às vezes os sócios se dão bem, mas não se dá bem com a família. E isso é importante ficar claro que você vai evitar exatamente essa pessoa que você não quer ali do seu lado, seja um filho, seja um cônjuge, né, do seu sócio. Mas, de via de regra, Marcelo, eu acredito que sim, é o papel do corretor, na hora que ele estiver fechando um seguro empresarial, na hora que ele estiver fazendo o seguro de automóvel desse cliente, ele tocar nessa tecla e falar da importância desse seguro e mostrar para ele que ele não está tendo despesa, ele está investindo na capacidade produtiva da empresa, obviamente, e que não vai comprometer o caixa da empresa no caso da falta de um sócio. Né? Você tem tido experiências assim nessa divulgação desses... É um produto, nossa, fantástico, né? Sim, eu tenho feito algumas visitas com alguns corretores e quando a gente apresenta essa solução para o cliente, que é nova para ele, realmente eles mostram que não sabia que existia essa possibilidade de você entregar esse risco para a seguradora, né? Para ele não ter essa necessidade de descapitalizar a empresa naquele momento da perda de um dos sócios, né? Então, tem sido um produto bastante aceito, uma solução bastante aceita e que falta realmente a divulgação, o conhecimento. Eu me lembrei agora que a gente está conversando e eu estou flutuando aqui no site da MAG, né? E me destacou que muitas vezes nós corretores a gente esquece de oferecer até o que é obrigatório. Estagiário, é obrigatório o contratante fazer o seguro de vida. Né? E eu destaquei aqui que vocês destacam no site de vocês justamente essa necessidade.
Eu particularmente, ainda não tive a oportunidade de ter um estagiário, mas eu trabalho com empresas que têm estágios, né? E o valor do estágio cobrado pelos, né? Pela lei, inclusive, ela é bem pequena. É bastante. Se não me falha a memória, Marcelo, acho que são 10 mil de capital só. E mesmo assim, as pessoas deixam de fazer porque não acham. Ou seja, incorrem numa eventual penalidade, né? Existe um pênalti aí, e a gente também não divulga isso daí. Agora, juntamente com o seguro de vida, a gente sabe que tem uma complementariedade da Previdência, né? Sim. Então, assim, seguro, vida é vida. Existem alguns colegas corretores e até grandes seguradoras que às vezes falam que um tipo de seguro é investimento, é resgatável, etc. Eu vou no vocabulário primário, né? O mosaico de seguros é um, e o mosaico de previdência é outro. E de investimento é outro. Pronto. Por favor, fala pra gente assim, dentro da visão de uma seguradora multiprodutos, né? No caso, produtos de pessoas, qual o cuidado que realmente nós, corretores, precisamos ter e, sobretudo, ao cuidado de apresentar para o cliente o produto certo na medida que ele realmente tem essa necessidade. Primeiro ponto, Marcelo, nunca falar que um seguro resgatável é investimento. A gente não pode cometer esse erro. O seguro resgatável ele foi feito com a possibilidade de você comprar sua apólice lá na frente, caso o seguro não tenha mais necessidade efetiva para você, como segurado. Então, é importante a gente deixar isso muito claro. Até porque, se a gente for levar em consideração a rentabilidade que tem lá no seguro resgatável, ela é uma rentabilidade atuarial e não financeira. E, obviamente, não é um valor que vai encher os olhos do investidor. O investidor, de fato, ele não vai contratar um seguro resgatável como investimento. Né? Mas sempre oferecendo o capital. O que está prevalecendo ali é a cobertura de morte. Né? E não o que está sendo colocado na reserva. E a Previdência, na verdade, a Previdência é uma coisa muito mais ampla. Né? A gente vê hoje a situação que está o nosso INSS. Né? Então, a gente não sabe daqui a mais de 10 anos, de fato, se as pessoas vão se aposentar e se vão se aposentar, em que patamar a gente vai conseguir se aposentar. Então, o planejamento financeiro dentro de uma Previdência é importante, até porque você, de uma certa forma, vai ter que complementar essa sua renda hoje atual, né? E isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Né? Não, mas eu vou fazer uma aplicação. Ok, pode fazer a aplicação, não tem problema nenhum. Acho que até que você deve diversificar, sim, né, os seus investimentos. Mas um seguro de vida e uma Previdência, hoje, em função da situação nossa, da Previdência oficial, cabe sim fazer uma Previdência, sem dúvida. Na ponta, com os corretores, quando você toca no assunto Previdência, a reação é semelhante à do Vida? Ainda mais distante ainda. Pior ainda. Pior ainda. Vida, a gente ainda está caminhando, mas a Previdência ainda está mais longe ainda. A Previdência está mais longe. Você tem tido exemplos assim de Previdência na tua carteira? Não, muito pouco. Muito pouco. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes de vir aqui para o episódio, para o estúdio, e eu contei um pouco da minha história. Né? Eu sou prova viva de que a Previdência é um cuidado que você tem com quem você ama, né? Seja pela preservação de futuro, e é uma responsabilidade individual. Né? E por 2 momentos eu tive a oportunidade de usufruir. Né? Eu, claro, indiretamente mas o meu filho em especial. Gabriel, quando nasceu, em 99, eu fiz uma Previdência. Na época era um produto que hoje não existe mais, já foi substituído, mas o nome era de pai para filho. Né? Então era assim, era um produto super bacana, você ganhava até uns brindezinhos, tinha uns bonequinhos lá, tá? Enfim, eu fiz. Os anos se passaram, depois eu saí da seguradora na qual eu trabalhava, enfim, a minha situação financeira mudou, comecei a trabalhar como corretor, enfim, e coincidiu na época que o Gabriel veio morar comigo, tinha 11 anos de idade, aqui em Cuiabá. E na época eu passei por uma situação financeira muito difícil e me lembrei que tinham 11 anos que eu acumulava essa renda para ele. Aí eu falei assim, meu filho, né? É pro nosso bem, né? Papai vai resgatar. E foi que realmente me deu uma super oxigenada na época. Os anos se passaram, o Gabriel entra na faculdade. Na primeira semana de aula, ele chega com um contrato.
contrato de formatura, festa de formatura. Né? Naquela ocasião, há 5 anos atrás, era R$15.600 o valor. Aí eu falei, filho, faz o seguinte, você ia pagar num carnezinho assim suave, valor da parcela, tá? Falei assim, na época já estava numa situação favorável, eu falei assim, ó, se você quiser, eu não vou te contribuir nessa tua festa, mas faço uma reserva financeira para você, de previdência privada, assim, no investimento e tal. E daqui, na sua formatura, você... Passaram os dias, ele tomou a decisão, tá bom, pai, faz o investimento aí, fiz. Os anos se passaram, o Gabriel se formou. Quando ele se formou, após a formatura, tá, naquela coisa de montar a clínica, se formou em nutrição, ele falou assim, pai, eu queria pedir para você para vender meu carro, porque eu tô com uma máquina de bioimpedância, né, de última geração para comprar, assim, tal, o valor X, tá. Aí eu falei assim, filho, não precisa vender seu carro. Você lembra daquela proposta que eu te fiz quando você iniciou a tua faculdade? Pois é, esse valor dá para comprar a bioimpedância e ainda sobra para você investir no teu consultório. Então, para você, corretor, meu amigo corretor, colega, isso daí é um fato verídico e eu já te contei até em outros episódios aqui, mas agora até com uma riqueza de detalhes. Eu falo para você, invista, ofereça previdência privada. Você tem vários fundos de investimento, seguro de vida, então... sobretudo, mas eu faço da minha filha tem 7 anos hoje, eu faço dela, meu pai já faz para o meu irmão, paga até hoje, meu irmão hoje já tem 20 anos, mas está lá a reserva ainda, então assim, realmente, acho que é o que a Elisa falou, começa com a gente, porque senão como que você vai oferecer, saber do benefício, né, então não tem como. E pegando o gancho aí do Marcelo, eu também tenho uma experiência nesse sentido, né, minha filha desde novinha sempre falou que queria ser médica, né, e eu estava fazendo uma conta básica, ela no primeiro ano do ensino médio até aproximadamente 6 anos de faculdade privada de medicina, né? A gente sabe que faculdade de medicina hoje não é barata no Brasil, e aí eu fiz um produto da MAG chamado Term Life por 10 anos tá? Para esse propósito. Então, na minha falta, hoje, ela já tem garantido. Ela está no 3º ano agora do ensino médio, vai fazer o Enem esse ano, então acontecendo alguma coisa comigo nesse período, está garantida a faculdade dela pelos próximos 6 anos aí que ela precisa ter para concluir a medicina. Então, você, corretor, tome isso como exemplo, né? Essas histórias aqui de sucesso. Então, é importante você identificar a necessidade do seu cliente. Ofereça, não deixe de oferecer, que tenham certeza que a oportunidade vão surgir, não tenho a menor dúvida disso. Gente, a gente vê o tempo agora passando aqui, a gente já se aproxima de 1 hora e... Sério, Marcelo? 1 hora parece que... Finalmente, cara. Quando a gente está nessa conversa aqui, pô, que legal. A gente estava fazendo um briefing inicial, mas e aí o que vai fazer? Que vai ser? A gente começa a conversar e os assuntos vão se conectando e a gente vai... Foi ótimo. Quando a gente percebe, já o tempo voou. Mas a gente tem um protocolo final aqui, mas antes da gente ir para o final, claro, a gente sempre tem uma lembrança, uma doce lembrança que antecede esse grande finale, que desde já, com uma humildade e um carinho enorme pela minha amiga Elisa, ela vai ficar só olhando, porque a gente não programou, ela chegou assim de surpresa, e para mim, tê-la na nossa mesa é uma satisfação, mas ela vai também receber. Sabe por quê? Porque nós temos aqui algumas lembranças que a gente concede aos nossos convidados. Me permita, esse daqui é um mimo da sorte, que é a nossa logomarca. Pô, legal, eu digo para você que quando a gente desenhou a nossa logomarca, foi pensando justamente em fazer com que o nosso convidado levasse uma participação, até porque aqui a gente fala sobre projetos, sobre proteção, sobre cuidados, sobre tudo. Então isso daí nada mais é do que um legado que a gente humildemente entrega e compartilha com o nosso convidado. A nossa caneca, que a gente sempre diga que seguro de vida é bom, mas hidratar também é muito bom. É verdade. Que você se hidrate com a nossa marca, que de um lado é o nosso podcast, do outro lado é o nosso programa de qualidade, mais a da Melsens. Aqui é um voucher, você não reside em Cuiabá, mas se porventura você gostar de um estúdio de indoor, de pedal, a gente tem uma parceria muito grande com Insanos, Estúdio Insanos, de bike indoor. Eu falo como praticante, né? Algumas pessoas já me viram rodando aí
nos vídeos, a Mari, que tá nos filmando aqui, de vez em quando me rouba umas cenas lá, e eu digo que mudou a minha vida, porque realmente Elisa já esteve conosco, né? Isso daí é muito bom. E temos também o nosso totem, por favor. Oh, coisa Esse que daqui- coisa linda, Marcelo. Obrigado. Vai lá. Esse daí é para Marcelo Santos. Ó. você levar para você, com certeza. E não diferente a tudo isso que eu entreguei a você, Ai, você que honra. também. Obrigada. Você Aí, ó, também é vai nossa. pedalar, vai nossa pedalar, convidada. Minha né? oportunidade agora. Você também, por favor, se hidrate. Vender seguro é ótimo, mas beba água. Isso aí, a gente tem que dar o exemplo também, né? E também Obrigada. a Olha, nossa- que honra, gente. Que a lindo. nossa- Adorei. Não. E a minha Ficar palavra lá. vai demais que a minha assinatura. Lisa, estaremos já providenciando. Pode deixar. Que lindo. E, Obrigada, Mari, obrigada. depois a gente filma a Elisa recebendo a nossa edição lá no escritório. lindo. Viu? Legal, legal. E a gente realmente finaliza, depois dessa homenagem, perguntando para os nossos convidados o conceito de uma vida segura. Né? Eu vou me permitir conversar com as senhoras, com as Lógico. damas. Por Vamos favor, lá. Natália, o que seria uma vida segura para a Natália Spolador? Para mim. Olha, é uma pergunta muito ampla, né? Até difícil de responder, mas assim, vai muito além do que uma vida com ausência de riscos, né? Então, é muito caracterizado assim com aquele sentimento de paz, de que você pode fazer seus sonhos, que você pode viajar, você pode comprar algo, você pode empreender. É você realmente viver o seu presente sem o medo do futuro, né? Dos imprevistos e tal. E tem uma passagem, se você me permite, na Claro, Bíblia, por no favor. Provérbios 27, 12, se não me engano, que fala mais ou menos assim. Você vê, a gente já vem com esses ensinamentos há milênios, né? Sim. Que fala mais ou menos assim, que o prudente, ele vê o perigo e se esconde, ou seja, ele busca refúgio, né? E o inexperiente, ele passa e sofre as consequências. Então, a vida é isso, ela é para ser vivida, ela é para você viver em paz, com tranquilidade, e ela tem imprevistos, e você precisa ser o responsável por isso, você precisa estar preparado para isso. Então, é isso. Maravilha. Vou anotar esse Legal, Provérbios. 27, 12. Bonito, bonito. Vou anotar. Elisa, por favor, o que seria uma vida segura, seja ela comportamental, psicológica, emocional, profissional, uma vida segura para a Elisa? Vida segura para mim, eu acho que é exatamente isso. É você ter certeza do seu propósito, você ter a liberdade para viver ele e saber que você está respaldada para poder viver o presente hoje, tendo certeza de que o seu futuro está ali resguardado, os seus sonhos estão protegidos e a sua família principalmente. Maravilha. E agora, para a gente poder encerrar com garbo, elegância e com toda a gratidão desse nossos, meu xará, por favor, o que seria uma vida segura para Marcelo, você, Marcelo? vida segura para mim é você proteger aqueles que você ama. Então, quando você tem essa consciência, você tem a certeza que essas pessoas que tanto você preserva, que tanto você ama, vai estar resguardada. Então, proteção é esse conceito. E sabe o que é legal? Que a gente ensina isso para os nossos filhos, né? Sim, claro. Então, ele vai ver a gente fazendo isso e isso vai passando de geração em geração. Talvez a gente até consiga futuramente mudar essa cultura nossa aqui do Brasil Exatamente. de não ter essa prevenção, seja financeira, seja de vida, enfim. É E isso aí. começa de casa Não mesmo. é? É É isso a aí. mudança, eu falo que é a base. Por isso que eu acho que tinha que ter na escola mesmo. Porque a gente só vai conseguir criar uma geração futura com uma consciência se começar de agora. Eu tenho certeza disso. Gente, da minha parte, gratidão. Né? Hoje, num episódio inédito, com a mesa cheia de talentos e prosperidade aqui, a gente reunir a jovem geração, posso dizer assim, jovem geração, porque eu trabalhei com pai, né? Então acaba que eu me permito, por favor, e assim, e como eu tive a satisfação de poder dar aula em alguns módulos, eu te agradeço. Eu que Natália. agradeço. Obrigado. Foi uma coisa muito nova para mim. Obrigada. Que bom. Contribua sempre. A gente Obrigada, tô muito vai feliz. manter e quem sabe no próximo episódio já Tô não à tá, disposição. você já tá craque. Vamos de novo. Isso, eu tô à disposição. Elisa, obrigado mais uma vez por ter vindo, obrigado pela gentileza, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando a tua biografia aí, muito bacana.
Já nos conhecemos há bons anos aí, desde quando eu cheguei aqui no Mato Grosso. Que legal. Obrigado Eu que mesmo. agradeço aí pela oportunidade de estar aqui participando, de estar contribuindo, aprendendo um pouco. Eu falo que a gente aprende um pouco cada dia, né? Com o que a gente escuta, com as histórias, com as experiências. Então, obrigada mesmo pela Continua, oportunidade. dá uma batida em cada porta de corretor de seguros e Incansavelmente, continua insistindo, porque incansavelmente. nem que seja na resistência, na verdade. Eu resiliência. tinha um você... corretor lá em Rondonópolis que ele falava assim: Nossa, Elisa, eu olho para você, eu já lembro de vida. Meu Deus do céu, Que eu bom. olho para você, eu já lembro de vida. Bom, que maravilha. E Marcelo, obrigado pela tua gentileza, obrigado por... A gente sabe que a agenda, você reside em Recife, Isso. deu para perceber por esse sotaque latino-americano que você tem, mas obrigado por estar aqui conosco, compartilhar um pouco da tua experiência. Tua biografia também é fantástica e tenho certeza que o Mato Grosso tem muito a engrandecer com a MAG, com os projetos que a MAG tem para gente aí. Obrigado. Marcelão, eu que agradeço, me sinto lisonjeado em ter sido convidado para participar dessa mesa tão legal, escutar tão boas histórias, né? E, cara, parabéns pela iniciativa. O Vida Segura, acho que ele vem agregar muito para a sociedade e aqui para o mercado de seguros. Que bom que existe hoje esse programa e a gente poder falar um pouco de proteção, tentar mostrar com mais intensidade e importância a proteção de um seguro de vida. E quando a gente tem um canal desse, né, Natália e Elisa, para que a gente possa falar sobre isso, é fundamental. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder ter participado e ter, de uma certa forma, agregado um pouco de valor aí para o nosso negócio e aprender um pouco também com vocês pelas histórias de cada um. Muito obrigado. Eu que agradeço e não menos importante essa constelação de convidados que a gente teve hoje aqui. Mas obrigado, pessoal. Obrigado a vocês que é da nossa comunidade que nos acompanha aí. Se você ainda não nos acompanha, dá um cliquezinho, vai acompanhando os nossos episódios. Quem vos fala é o amigo certo das horas incertas, ao lado de uma colega que trabalha incessantemente com a proteção de quem a gente cuida, que são os nossos clientes, e divulgando pelo conhecimento que as seguradoras nos trazem, pela oportunidade de produtos sob medida, aquela essência que a gente oferece para o cliente, com certeza é um sentido de cuidado, de proteção, de zelo, proteção de patrimônio, sonhos de vidas e saúde, enfim, é o nosso papel. Então, mais um episódio, mais uma missão cumprida, dessa vez hoje com Marcelo e Elisa da MAG Seguros, que é uma seguradora centenária, né? Eu estava vendo aqui. Quase bicentenária, né? 190 anos. O prêmio Galo de Ouro, que certamente isso daí faz parte. Agora, quem eu vou falar, e merece um destaque, existe uma pessoa muito querida que eu consegui trabalhar e aprender bastante pela história e pela trajetória dele, que é o Marco Antônio Gonçalves. Marco Antônio Gonçalves, nosso vice-presidente do Conselho Consultivo hoje. Se você, por favor, tiver a oportunidade de falar com ele, diga que eu mandei um fraterno abraço para ele, com certeza. Direi com certeza. Isso daí, aprendi muito com o Marquinho, e sempre que eu encontro, ele me chama, Marcelão. É um carinho enorme, mas obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado por estarem aqui conosco. E com certeza nos próximos episódios algumas boas novidades do Vida Segura para vocês. Abraço. Tchau.